boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Minha gente, estamos iniciando mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças. Eu estou diretamente do Estúdio 7, eu, a Nina, como minha diretora de imagens. A Sandra Mota é a nossa prof assistente e a gente vai seguir juntos aqui nesta aula de economia e mercado. Aliás, economia e mercados não, é fundamentos das finanças públicas. E a gente vai junto aqui até às 17h30, tá bom, minha gente? Ok, nesse dia 31 de outubro do ano de 2022, hoje é dia das lendas piauienses, né? Temos várias aqui, o Cabeça de Cuia, a Não Se Pode, por exemplo. A Não Se Pode é inclusive uma lenda dos tempos mais antigos em Teresina, no tempo em que a iluminação pública, ela nos postes era feita com candeeiro, ou seja, era aceso o fogo dentro do candeeiro para iluminar a rua. E a Não Se Pode era uma mulher que era muito grande, muito alta, e que para acender o cigarro dela, ela acendia diretamente no candeeiro dos postes. Ela vivia no centro de Teresina. Então, olhe para um poste, a altura de um poste, ela era alta e acendia no candeeiro, né, do poste. Era Não Se Pode. E tem o famoso Cabeça de Cuia, né? Beleza das lendas piauienses. Hoje é dia do arroz, viu? Um importante elemento da nossa dieta brasileira, da alimentação das pessoas. Né? Ou seja, uma inflação que atinge o preço do arroz, né, ela de fato judia muito de todo mundo, porque fica muito mais caro comprar o arroz, que é tão importante no nosso dia a dia, tanto quanto a carne, quanto o feijão, quanto a farinha, né? Olha só, hoje é dia do arroz. Beleza, minha gente? Então, segunda-feira à tarde, nós vamos começar os nossos trabalhos aqui nos fundamentos das finanças públicas. Por favor, Nina, pode botar o slide todo aqui na tela. Deixe eu calibrar minha canetinha mágica. Aliás, para a gente começar a trabalhar. O nosso objeto de conhecimento da aula de hoje é a atividade fiscal do Estado, ok? Né? Por Estado, entenda o governo federal, governos estaduais, municipais, Distrito Federal, como atividade fiscal do Estado como objeto central das finanças públicas, ok? Nós também temos o objetivo de aprendizagem da aula de hoje, compreender o Estado através de suas atividades, como, por exemplo, o Estado através das suas atividades, como receitas, tributação, déficit e superávit, como mantém a economia. Ao final da aula de hoje também tem atividade complementar, tem 3 questões que ajudam vocês a reforçarem os conteúdos que a gente vem a destacar na aula de hoje, tá bom? Beleza, minha gente? Antes de mais nada, eu quero resgatar aqui algumas questões para a gente tratar, são questões da aula passada que eu trato para a gente fixar esse conteúdo na aula de hoje. Então, deixa eu apontar aqui. Primeira questão, o que é que significa déficit público? Por déficit, destaquem aí a baixa capacidade de poupança de um país. Para deixar isto aqui mais claro para vocês, o que seria poupança? A poupança de um país, a poupança de um agente econômico, ela é a parte da renda não consumida
consumida, ok? Se a Nina ganha 15 mil reais e ela só gasta 10 mil reais, a Nina tem uma capacidade de poupança de 5 mil reais. É a parte da renda que ela não consumiu, tá bom? Se eu ganho 1.000 reais, gasto 500, minha capacidade de poupança é de 500 reais, ok? O que merece destaque é que no Brasil, a grande parte da população, ela tem um baixo nível de renda. Logo, quanto menos ganha, menos poupança você é capaz de formar, entendem? Porque quando a gente ganha pouco, a tendência é que essa renda quase que toda ou toda seja canalizada para o consumo de bens essenciais. Ora, quando preços estão muito altos, uma inflação descontrolada, quando você gasta com alimentação, quando você gasta com transporte, quando você gasta com alimentação e transporte, vai o dinheiro quase todo. Entendem? E aí não sobra nada para que você possa poupar. Essa é uma dificuldade, né? É uma dificuldade brasileira. A baixa renda dificulta a formação de poupança. Se eu pegar a realidade do japonês, vejam só. O japonês, ele já tem como é um país avançado tecnologicamente, é um país desenvolvido, um país central, o japonês ele tem um alto nível de renda. Eles ganham muito bem. E eles são parcimoniosos, eles não são consumistas, eles não são perdulários, eles são poupadores. O japonês poupa muito, então o Japão é um país que tem um alto nível de poupança interna, entendem? O Brasil já tem um baixo nível de poupança interna, porque a grande parte da população brasileira ganha pouco. Sacam isso, tem um baixo nível de renda, ok? Então, esses são alguns pontos que merecem destaque. Um outro, se a economia brasileira fosse mais industrialmente avançada, o industrialmente avançado, ele exige uma mão de obra mais qualificada, ele exige uma mão de obra mais bem remunerada, teríamos um potencial de poupança maior do que numa economia em que o setor mais forte produtivamente, ele é os serviços, e ainda assim, parte expressiva desses serviços, são serviços públicos, privados e públicos. Tá bom, minha gente? Ok? Então, esses são pontos que merecem destaque. Então, eu estou falando de poupança, o Brasil tem um baixo nível de poupança. Voltando aqui para o slide, né? Quando a gente tem uma baixa capacidade de poupança no país, isso nos leva ao endividamento, porque eu vou ter que compensar essa minha falta de poupança através de outra renda, de uma outra renda. Nesse caso aqui, endividamento ao longo do tempo. Não é? Bora imaginar que a administração pública. Se a administração pública é tida como uma baixa capacidade de poupança, se os gastos são maiores do que a arrecadação, para compensar certos investimentos, o Estado acaba que se endividando, tendo que buscar linhas de financiamento para realizar seus investimentos. Ok, então isso é déficit, não é? Quando eu gasto mais do que eu arrecado, aí eu vou precisar financiar esse déficit, essa falta. É como se ele estivesse operando no vermelho. Mas a gente vai aprofundar bem essa coisa na aula de hoje, para deixar isso muito claro para vocês. Tá bom? Uma segunda questão dita aqui é como manter sob controle o déficit, né? E aí, o controle desse déficit, ele exige correções na parte da receita, nos gastos públicos. Deixa eu botar aqui o marca-texto verde. O controle do déficit público, ele exige correções na parte das receitas,
O atalho mais fácil que um governo tem é aumentar os impostos, né? Um outro também é cortar gastos, ok? Cortar gastos. A ideia, e eu venho batendo nisso, nessa tecla ao longo das aulas para vocês, é que as finanças públicas, elas não são um fim em si mesmas, elas têm uma finalidade, é a promoção do crescimento econômico e que isso ocorra por meio da arrecadação. Se eu tiver um modelo econômico forte de crescimento econômico, aumenta naturalmente a arrecadação do governo, sem necessariamente aumentar os impostos. Sacam isso? Essa é uma questão. Vejam, tem muitas críticas à Constituição brasileira, porque diz assim, a Constituição brasileira é muito grande, a Constituição brasileira é muito pesada, ela dá muitos direitos para o brasileiro e fica muito caro para o Estado financiar isso. Mas eu quero puxar uma discussão para um outro lado. Vejam só, a Constituição, ela é a carta magna, é uma carteira de identidade nacional, onde o país vai estabelecer suas prioridades e os seus objetivos. Neste caso, o bem comum, o interesse público. A instituição é uma peça de Estado, sacam? De Estado. Esse Estado, ao longo do tempo, vai passando por diferentes governos. Os governos são transitórios, o Estado ele é permanente, entendem? Então, o que tem acontecido é que os diferentes governos não têm conseguido implantar um modelo econômico capaz de sustentar a Constituição. Nesta ineficiência econômica, querem penalizar a Constituição. Reformar a Constituição, revogar a Constituição. Né? Tem gente que pensa assim. Né? Quando, na verdade, a Constituição é permanente. Os governos são transitórios. Na verdade, a gente tem que implantar uma política econômica capaz de sustentar a Constituição, e não a Constituição se subordinar à lógica de governo, a uma lógica de ajuste fiscal. Mas o governo gasta mais do que arrecada, então temos que cortar gastos. E nesse cortar gastos envolve aqui a gente ter que mexer na Constituição. Isso, obviamente, só pode ser feito através de uma constituinte, mas é porque existem críticas, né, que literalmente criminalizam a Constituição brasileira. E, na verdade, quem deveria ser penalizado é a política econômica, né, criminalizada. Uma política econômica incapaz de garantir o que prega a Constituição. Aí eu estou invertendo a questão, não é? E eu acho que ela é extremamente válida e eu acho que precisamos pensar as finanças públicas nesse sentido. Aí elas deixam de ser as finanças públicas um fim em si mesmas e elas passam a ser condição necessária para uma obrigação. A Constituição precisa, as finanças públicas precisam trabalhar a serviço da sociedade e não a sociedade trabalhando a serviço das finanças públicas. Entendem? Esse é o X da questão, que eu acho que a gente pode aprofundar nesse sentido. Tá bom? Beleza? Porque percebam, de fato, as finanças públicas, elas, do jeito como estão sendo conduzidas, elas não conseguem ampliar oportunidades econômicas, sociais. Por exemplo, as pessoas, uma das oportunidades econômicas para as pessoas é de trabalhar. Postos de trabalho no mercado de trabalho. Agora, porque através dessa renda o trabalhador vai ter seu fluxo de caixa suficiente para bancar seu transporte, moradia, alimentação, vestuário, lazer. Agora, e se a atividade econômica não cresce? Se a atividade econômica não gera postos de trabalho? Percebam que o problema não é da Constituição, o problema é da economia, o problema é do modelo econômico. Ok?
Isso, inclusive, dá uma ideia muito interessante de eu poder escrever um artigo para publicar na internet tratando dessa questão, porque esse é um ponto de vista e que eu não tenho visto sendo tratado com a devida atenção. Tá bom? Beleza. Eu acho que tem muito espaço na internet para críticos da Constituição do que para defensores da Constituição. Pode ampliar o slide todo aí na tela. Nina, boa tarde. Natalice Guilherme. Oi, oi, oi. Minha gente, dúvidas, exemplos, observações, por favor, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, exemplos ou observações aqui pelo chat, tá bom? Minha gente, beleza? Vamos adiante. Eu tenho aqui, cite 2 exemplos, 2 objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Vejam só, isso aqui reforça muito do que eu tenho dito, do que eu disse ainda há pouco. Ora, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é erradicar, só um minuto, erradicar a fome e a pobreza, né? Hoje, mais cedo, às 1h30 da tarde, a minha aula aqui seria apenas a partir das 15 horas, o pessoal da Band Piauí me chamou para ir lá dar uma entrevista para falar sobre novo governo e desafios brasileiros, tipo Auxílio Brasil, por exemplo, salário mínimo, né, e todos esses pontos. E aí fui lá para falar com eles e fazer uma avaliação dessas coisas. Perceba, erradicar a fome e a pobreza extrema. Vejam, o salário mínimo, ele é uma política econômica que tem alguns objetivos. 3, mais especificamente. Com o salário mínimo você enfrenta a pobreza e a fome. Você aquece o mercado de consumo, porque as pessoas têm renda para comprar. E você reduz a desigualdade social. São 3 funções que são atacadas somente com a valorização do salário mínimo. Entendem? Então, o salário mínimo é parte de uma estratégia de desenvolvimento de uma sociedade, que tem fortes impactos sobre a parte mais baixa da pirâmide social, inclusive. E esse é um dos objetivos, não somente brasileiros, são objetivos globais. A gente tem que enfrentar a pobreza e a fome. Uma dessas formas é o salário mínimo. Por isso, da importância de, ao longo do tempo, ir reajustando o poder de compra do salário mínimo. Porque a inflação, ela ataca o salário mínimo. Ela come o poder de compra do salário mínimo. Por isso que é necessário fazer os reajustes para recompor a capacidade de consumo das pessoas e fazer com que o salário mínimo cumpra com a sua finalidade. Esquentar a economia, combater a fome e a pobreza e também reduzir as desigualdades sociais. Sacam? Olhem como isso é importante. Mas o que é que o pessoal diz? Se aumentar o salário mínimo, isso vai aumentar os gastos públicos, ok? Mas bora olhar pelo outro ponto de vista. Quanto mais esquenta a economia com reajustes salariais, mais as pessoas compram, né? Mais o governo arrecada. E essa grana volta para os cofres públicos. Em parte, reajustes do salário mínimo são autofinanciáveis, como o próprio Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é aumento de gasto do governo, né? Transferência de renda direta para as pessoas. Detalhe, é que essas pessoas vão canalizar isso para o consumo. Então, uma parte disso volta para os cofres públicos na forma de consumo. Entendem? Esse é um ponto importante. Um ponto fraco, muito fraco do Auxílio Brasil é que, percebam, o Bolsa Família anteriormente, ele condicionava para a pessoa receber a grana. Ele fazia o cruzamento de políticas públicas, porque isso ajuda a otimizar o gasto público. Percebam, para receber o Bolsa Família, a criança tinha que estar matriculada na escola e com a carteira de vacinação atualizada. Entendem? Essa integração de políticas públicas, ela vai permitir aí uma otimização do uso dos recursos públicos.
O Auxílio Brasil atual, ele não tem esses critérios, essas condicionantes. A pessoa recebe sem nenhum tipo de contrapartida. Sacam? E o que é que, quando você condiciona uma coisa a outra, você transfere a renda, você melhora o consumo daquela família ao tempo que você aumenta o tempo de escolaridade das crianças e também a expectativa de vida. Porque as vacinas são uma política extremamente preventivas e baratas, se a gente for comparar com uma criança que está vulnerável às doenças, uma criança que precisa de atendimento de urgência para doenças crônicas, né? Aí é muito mais complexo. Sacam? Então vejam como a fome e a pobreza é algo eliminar, possivelmente não consigamos, mas enfrentar é fundamental, é preciso. Outro objetivo do desenvolvimento sustentável, pode voltar o slide aí, Nina, por favor. Cidades sustentáveis. Hoje, inclusive, é o dia da cidade, viu? Hoje é o dia das cidades. E qual é a ideia de uma administração pública, minha gente? É tornar as cidades assentamentos humanos cada vez mais inclusivos, mais seguros, mais resilientes e sustentáveis, né? Na verdade, a gestão de uma cidade precisa ser economicamente viável, socialmente justa, ambientalmente correta. Tem uma outra dimensão que é a politicamente decente. Entendem? Então é nesse ponto que a gente precisa destacar. Precisamos caminhar nesse sentido. Eu vi um debate há alguns anos atrás de candidatos a prefeito aqui de Teresina. E lá teve um candidato que ele cravou um termo que eu gosto muito, inclusive eu uso ainda hoje nas aulas. Uma demanda das cidades, dos centros urbanos, são políticas chamadas de mobilidade urbana. Aí você vê investimento construindo estrada, ponte, você vê viaduto, trânsito e parará, parará, parará. E esse candidato falou que, na verdade, esses planejamentos, né, de mobilidade urbana deveriam receber outro nome, devia ser mobilidade humana. A gente muda completamente o sentido da coisa, colocando as pessoas como o eixo prioritário, né, de intervenções urbanas. Porque numa mobilidade urbana, podem ter certeza, todas as obras de infraestrutura, elas são para facilitar a movimentação de ônibus, caminhões, carros e motos. Quando a gente vai ver mobilidade humana, a coisa muda de figura. Nós teríamos aí uma outra ordem de investimentos de infraestrutura, valorizando e colocando como prioridade as pessoas. Teríamos muito mais ciclovias. Minha gente tem umas vias aí que fazem umas passarelas que é complicado, viu? Para a pessoa usar a passarela. É uma volta monstra para ela conseguir passar de um lado ao outro. Isso não é mobilidade humana. Não é só fazer rampa de acesso a cadeirantes ou botar os suportes, né, para a pessoa. É muito mais amplo, isso vai muito mais além, é mobilidade humana. E as finanças públicas precisam enxergar isso, sacam? Aqui em Teresina tem uma sacada interessante, tem uma avenida Raul Lopes, que inclusive é muito bonita. Aos finais de semana, mais especificamente o domingo, uma das faixas ela é isolada, né? Os carros não passam para dar para as pessoas fazerem caminhada, andar de bicicleta, fazer exercício, tem apresentações culturais e tudo mais. É muito interessante, perto da Ponte Estaiada. Você pega uma via e você dá diferentes usos para ela. Durante a semana é via de carro, final de semana reduz o fluxo de carro, você dá prioridade para as pessoas. É algo nesse sentido, né? E isso faz muito sentido. Entendem? Então, é importante a gente destacar isso.
E vejam, esses são buscas, são interesses, vamos dizer assim, globais. Isso aqui não serve só em Teresina, não só no Brasil, essa é uma demanda mundial, tá bom? E as finanças públicas precisam colocar isso no seu radar. Como serem utilizadas no sentido de viabilizarem cidades mais inteligentes, cidades mais humanas, mais inclusivas, seguras e tudo mais, sustentáveis. Ok, minha gente, tudo bem? É quando você tem uma cidade que tem postes de LED que iluminam mais, né, que iluminam mais forte, gastando menos energia e abastecidos com energia solar, por exemplo. É muito interessante essa pegada. Isso é um exemplo muito simples, mas de coisas que fazem muita diferença, tá bom? Beleza? Muito bem. Então, vamos adiante, minha gente. Eu sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos aqui discutir a atividade fiscal do Estado. Lembrem-se, quando eu falo de atividade fiscal, toda vez que eu falo de fiscal ligada a finanças públicas, eu estou falando de gastos, de arrecadação e de receitas do governo. São esses os pontos de uma política fiscal. O governo está gastando mais ou está gastando menos? O governo está arrecadando mais ou menos? Não é? Como é que estão se comportando as receitas do Estado? Isso aqui é um debate muito massa que existe dentro da economia, inclusive, tá bom? Porque, vejam só, nós temos aqui 3 tipos de orçamentos. A gente tem os orçamentos equilibrados. Tudo que eu ganho é equivalente a tudo que eu gasto. É ótimo no curto prazo, mas vejam, qualquer imprevisto pode abalar esse meu equilíbrio. Me lembro agora do nome de um disco aí do Legião Urbana, uma banda, recomendo que vocês venham a escutar. Procurem lá no YouTube, vai ter lá Legião Urbana, banda do Renato Russo. Ele tem um disco, já meio pertinho dele morrer, ele morreu em 96, e o nome é Equilíbrio Distante, né? O nome do disco, muito massa. E a gente coloca aqui um orçamento equilibrado, mas é muito... No mundo como hoje, cheio de imprevistos, o equilíbrio é uma coisa distante, sacam? Qualquer imprevisto quebra o meu equilíbrio. Se tudo que eu gasto é igual a tudo que eu ganho, qualquer coisa vai abalar esse meu equilíbrio. Ele é muito frágil. Por outro lado, a gente tem aqui o superavitário. O orçamento superavitário é aquele onde os gastos, os ganhos são muito maiores do que os gastos. Você tem uma diferença positiva aí. É inclusive de orçamentos superavitários que a gente tem a possibilidade do surgimento de poupança. Poupança, que eu já mencionei anteriormente, é a parte da renda que não é consumida. Eu só consigo formar poupança se eu tiver um orçamento superavitário, se eu tiver grana sobrando, se eu tiver sobra de caixa. Tem pessoas, tem governos e tem empresas que têm orçamentos superavitários. Sacam isso, ganham, faturam mais do que gastam. Detalhe é que isso aqui é um ponto de debate, de divergência entre os economistas. Tem gente que diz que as finanças públicas devem ser guiadas para que se tenha um orçamento superavitário. Ou seja, que a economia venha nas finanças públicas a arrecadar mais do que de gastar. E isso venha, inclusive, através de corte de despesas. Pode voltar a imagem para mim, Nina, por favor. O detalhe é que tem uma outra corrente de economistas e de pensadores das finanças públicas que entendem que não, a administração pública, na busca do interesse público, ele não tem que fazer poupança, ele tem que gastar. Né? Inclusive, diferente das pessoas e das empresas, qual é o fluxo de caixa de uma pessoa? É o salário, por exemplo. Né? E na iminência da incerteza,
de não receber o salário ou do risco de ficar desempregado, a pessoa ela sempre vai contendo ali os gastos, tentando conter os gastos para não perder o controle. Pelo menos a ideia deveria ser essa. Numa empresa, em momentos de incerteza na economia, ela não vai ampliar investimento, ela vai segurar, ela vai congelar os planos de investimento. Mas o poder público, por estar buscando o interesse público, na hora de uma recessão, se ele cortar gastos, se ele segurar gastos, minha gente, as pessoas podem morrer. Vocês imaginem numa pandemia, recessão econômica, oi, como é que está? Beleza, tamo junto. Minha gente, numa recessão econômica com a pandemia, se o poder público, se ele contém gastos, se ele segura os gastos, muito mais gente tinha morrido na pandemia. Se não tivesse auxílio emergencial, se não tivesse socorro financeiro às empresas, se não fossem aumentados investimentos na área de saúde pública, se não fossem comprados leitos, alugados, né, vamos dizer, leitos de hospitais privados para o atendimento público. Entendem isso? Na hora de uma recessão, o Estado não pode, essa é a natureza, é a diferença. Na busca do interesse público, o Estado pode operar gastando mais do que arrecadando. Até porque o governo, ele cria a sua própria moeda, diferentemente da empresa. O trabalhador tem que vender sua capacidade de trabalho por salário. A empresa tem que vender produtos e serviços para faturar e de lá tirar seu lucro. O governo, ele pode emitir moeda, ele pode gerar moeda para investir em momentos de crise. É por isso que é diferente essa lógica. Por isso que tem gente que questiona, opa, poder público não é para arrecadar. Poder público não é para fazer poupança. Como assim poder público fazer poupança se está faltando leitos de hospitais para atender as pessoas? Como assim fazer poupança se está faltando, se tem creches que são insuficientes para atender as necessidades, né, das mães que precisam botar os filhos desde muito cedinho na escola? Como assim fazer poupança se estão faltando investimentos na área de infraestrutura, que inclusive poderiam gerar mais receitas futuras? Entendem isso? Aí a gente vai ter uma divergência. Vão ter grupos de estudiosos das finanças públicas defendendo ajuste fiscal, corte de gastos e arrecadação maior do que gastos, e vai ter correntes de pensadores das finanças que dizem que não, é isso mesmo, o Estado tem que gastar mais do que arrecadar porque o interesse público ele é prioritário. Entendem? E aí vamos ver choque entre essas visões. Por isso que eu digo para vocês, o Estado ele é permanente, mas os governos são transitórios. E os governos podem ter uma visão mais contracionista dos gastos públicos, né, de cortar gastos para aumentar a receita, mas tem governos que podem ter uma visão mais expansionista. Vamos ampliar gastos, né, independente das receitas. Entendem? É um debate bom e muito interessante, meus caros futuros técnicos em finanças, porque dependendo das medidas de governo, isso vai afetar o ambiente de negócios. O ambiente de negócios das empresas nas quais vocês poderão estar trabalhando enquanto futuros técnicos em finanças. Porque dependendo da política fiscal do governo, ele pode estimular a atividade econômica ou não. E vocês podem estar na gestão financeira de empresas que podem ser vulneráveis a esse tipo de medidas econômicas. Entendem? Você vai poder contrariar a política econômica? Jamais. Você não tem força para isso. Mas a empresa pode se posicionar de forma a ajustar seus objetivos, suas metas, suas estratégias de acordo com o momento econômico e assim sobreviver ao longo do tempo, nos ciclos de alta ou de baixa. Tá bom? Beleza? E eu estou falando de medidas de governo. Imaginem
Imaginem impactos externos que nem gerados por governo são, como a pandemia. Vem uma pandemia, e aí? Né? Ela pega os planejamentos feitos anteriormente, ó, a gente tem que amassá-los, jogá-los no lixeiro e fazer um novo planejamento, porque o cenário mudou completamente. Mudou o governo, o cenário vai mudar. Precisamos identificar que mudanças vão ocorrer e como é que a gente vai se posicionar diante disso. Entendem? Câmbio. E pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina? E aí nós temos o outro orçamento, e esse inclusive é o foco da nossa aula de hoje. É o orçamento deficitário. Porque vejam só, aqui é quando você gasta mais do que arrecada. Orçamentos deficitários, ok? E que precisam ser financiados. As pessoas, quando gastam mais do que o que ganham, chega um determinado momento em que elas vão entrar no cheque especial. Ou elas vão entrar no cartão de crédito. Porque a grana acabou, mas ainda tem dias no mês para acabar. Entendem? Então, a gente tem esses pontos aqui que merecem destaque. Agora, eu estou fazendo a linha de corte, deixando muito claro que a gestão das finanças públicas, elas não podem ser completamente comparadas com a gestão de um orçamento pessoal ou de um orçamento privado. Ok, minha gente? Tudo bem? Câmbio, câmbio. Esses são pontos importantes para eu destacar aqui neste slide. Dúvidas, exemplos, observações, por favor, fiquem à vontade para compartilhar aí pelo chat. Eu trouxe uma imagem aqui que ela é do Ministério da Economia. Isso fica em Brasília, na esplanada dos ministérios. É a parte do governo federal que vai gerir as finanças públicas, vai tomar as decisões sobre as finanças públicas e que vão ter impactos no ambiente de negócios. Nesse Ministério da Economia, inclusive, anteriormente, pode voltar a imagem aqui para mim, Nina? Anteriormente, o nome era Ministério da Fazenda. E no Brasil, a gente ainda tinha o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério do Trabalho e o Ministério do Planejamento e Orçamento. No atual governo Bolsonaro, houve uma fusão de ministérios. Então, pegou-se, Ministério da Fazenda se tornou Ministério da Economia, aí se pegou o Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio e o Ministério do Planejamento e colocaram dentro do Ministério da Fazenda. Então, ele é um super ministério chamado. Né? Cheio de atribuições. Mas também, já estamos no final do governo Bolsonaro, mas já haviam avaliações internas de que juntar tudo num ministério só acabou gerando certos problemas de gestão, porque ficou muito diluído no mesmo espaço. Okay? Então, já havia uma avaliação no sentido de desmembrar, de transformar, de voltar de novo o Ministério do Planejamento, né, de desmembrar, né, porque acaba ficando muito geral e uma capacidade de atuar mais especificamente ela fica limitada. Há muitas misturas de atribuições, na verdade. Ok? E o Ministério da Economia toma decisões e o Tesouro Nacional é quem fica no cofre. As tomadas de decisão são do Ministério da Economia. A execução é do Tesouro Nacional. Beleza? Também fica em Brasília, na esplanada dos ministérios. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Então, vejam só. Eu tenho 3 tipos de déficits para mostrar para vocês aqui nesse slide. O déficit primário, esse primário aqui, toda semana, podem ter certeza, ele é tratado em algum jornal, em alguma revista ou programa televisivo. O déficit primário, ele inclui todas as receitas e despesas, mas ele exclui o pagamento de juros. Aqui é um ponto interessante, porque o déficit primário ele vai envolver
quando você gasta mais do que você arrecada, só que ele está colocando aí na conta as despesas diretas de governo. Se eu for falar de governo federal, eu estou falando de despesas dos ministérios, sacam? Então, se você tem déficit primário, você precisa combater o déficit primário com superávit primário. Superávit primário. Sacam? O superávit primário é eu arrecadar mais do que eu gastar. Só que isso aí eu estou olhando do ponto de vista da tesoura, de corte de gastos. E geralmente esses gastos são cortados nos ministérios. Eu tenho menos recursos disponíveis para a educação, para a saúde, para o saneamento, para investimentos desse tipo. Só que vejam, o déficit primário não inclui pagamento de juros. Eu não vou cortar despesas financeiras, eu só vou cortar despesas executivas. Ou seja, despesas que interferem diretamente na vida das pessoas. É óbvio que se a área da saúde recebe menos recursos, eu terei serviços públicos de saúde mais precários. Se eu tiver menos recursos para financiar a saúde pública, eu terei mais problemas relacionados à segurança pública. Então você vai vendo aí corte de despesas nas áreas executivas, mas quando chega na despesa financeira que o poder público tem com juros de dívida pública, esses ninguém mexe. Você corta dinheiro de universidade, mas não corta os juros que você paga ao seu credor. Então, esses são pontos de crítica que se faz a essas políticas liberais ligadas às finanças públicas. Minha gente, estou olhando para o relógio agora, estamos chegando aqui às 16 horas e 45 minutos. Eu vou para um breve break, mas eu volto já já.